A Europa está fervendo. Atualmente, há cada vez mais sinais de atividade vulcânica em nosso continente, desde o arquipélago grego de Santorini até os campos de Phlegraean, no sul da Itália. Gigantes adormecidos estão se agitando por toda a parte. Neste vídeo, damos uma olhada na situação atual, se há uma conexão entre esses vulcões mais perigosos do continente e se haverá algum evento devastador de pior caso no final. Fiquem ligados até o final. Sejam. O aumento da atividade sísmica está sendo observado atualmente perto do conhecido arquipélago grego de Santorini, cujas causas ainda não estão claras. Milhares de enxames de terremotos têm sido medidos no local há dias e 2/3 da população da ilha deixaram suas casas. Portanto, a situação é realmente dramática. E os especialistas debatem se esses terremotos são exclusivamente de natureza tectônica ou se são causados por um aumento de magma no sistema vulcânico. Ao nordeste de Santorini está o vulcão Columbus, que teoricamente poderia ser o gatilho aqui. Em ambos os casos, como cenário de pior caso, existe a possibilidade de que a situação evolua para uma erupção vulcânica. Tudo isso não vem tão inesperadamente, pois os pesquisadores recentemente descobriram algo preocupante na câmara de magma. Santorini, um lugar de saudade por excelência, casas brancas com telhados azuis, um Mediterrâneo cintilante, sol brilhante e deliciosa comida grega. O que mais a gente precisa para se sentir bem? Pizza. Com feta. Gostoso. A propósito, diga-me se você já esteve em Santorini ou em qualquer outro lugar da Grécia e, em caso afirmativo, o que achou? E conte-me todas as suas melhores histórias de férias nos comentários. O idílio de férias é um pouco enganador, pois há muita coisa acontecendo sob a bela ilha e isso está dominando a mídia no momento. Para aqueles de vocês que só tinham Maiorca ou, como eu, a Sicília em sua lista de desejos, vamos fazer uma pequena viagem de férias ao arquipélago grego antes de darmos uma olhada no perigo do magma borbulhante. Eu sempre fui bom em definir prioridades. Santorini é um arquipélago no sul do Mar Egeu que pertence ao arquipélago grego de Kykladen. Fica a cerca de 200 quilômetros a sudeste do continente grego. A ilha principal, muitas vezes chamada de Santorini, na verdade é chamada de Tira, enquanto Santorini. O nome de todo o arquipélago é Santorini. E isso é composto por várias ilhas individuais. Essas ilhas estão dispostas em forma de anel e formam a borda de uma poderosa caldeira, cujo centro é onde ficam. As pequenas ilhas Palaia Kameni e Nea Kameni estão localizadas. Nessa foto aérea, por exemplo, você pode ver claramente a caldeira, portanto Santorini não pode negar suas origens vulcânicas. Você pode ver claramente que o arquipélago é o resultado da atividade vulcânica que moldou essa área ao longo de milhões de anos. Especificamente, há milhões de anos, houve movimentos iniciais nas bordas das placas tectônicas, o que levou o chamado maciço de Kykladen a entrar em colapso e ser inundado pelo mar. Além disso, a placa africana deslizou sob a placa do Mar Egeu, causando o derretimento do material da crosta e criando um arco de ilhas vulcânicas, o chamado Arco de Kykladen. A forma atual de Santorini foi moldada por uma catastrófica erupção vulcânica no século XVI, antes de Cristo. Essa erupção, também conhecida como erupção minoica, é considerada uma das erupções mais espetaculares de toda a história da humanidade e levou ao colapso das ilhas originais. Essa catástrofe devastadora fez com que a câmara de magma esvaziada entrasse em colapso, criando a caldeira que podemos ver aqui novamente a partir da vista aérea e que está parcialmente abaixo do nível do mar. A erupção minoica teve efeitos devastadores na área ao redor e provavelmente até na civilização. Acredita-se que a cultura minoica em Creta foi vítima dessa erupção. O fato é que as pessoas daquela época não puderam ter escapado ilesas. A erupção causou tsunamis e queda de cinzas que destruíram grandes áreas ao redor de Santorini. As nuvens de cinzas podem até ter provocado mudanças climáticas que tiveram um grande impacto na agricultura da região. Alguns pesquisadores até especulam se a erupção minoica poderia ter dado origem à lenda de Atlântida, mas isso não foi realmente comprovado. De qualquer forma, a caldeira tem um diâmetro espetacular de 12 quilômetros e os penhascos da caldeira são caracterizados por várias camadas de depósitos vulcânicos. Mas agora se segurem, a atividade vulcânica na ilha ainda está presente. Há atividades geotérmicas com fontes termais e depósitos de enxofre, que indicam que o vulcão ainda não está extinto. Os registros históricos mostram que a última erupção não foi há muito tempo.
Em 726 d.C., disse que houve uma enorme erupção, como os geólogos puderam descobrir em perfurações sísmicas. De acordo com isso, a erupção provavelmente ocorreu debaixo d'água e foi muito mais forte do que se supunha anteriormente. E é por isso que agora se supõe, com cautela, que o vulcão ainda é muito perigoso atualmente. Mas qual é a situação atual em Santorini? Devemos nos preocupar com uma súbita erupção vulcânica e talvez até com um tsunami no Mediterrâneo? No momento, estou informando ao vivo sobre a situação atual quase todos os dias. No entanto, como somente o público de língua alemã pode assistir a isso, não quero esconder de você a gravação das minhas transmissões ao vivo. Hoje, às 3h55 da manhã, tivemos dos tremores. 4,5 às 2h35, 4,3 às 6h. 4,3, 4,4, 4,2, 4,1, 4,2. Então, talvez. Pode-se dizer que há um pequeno raio de esperança que estamos percebendo agora. A intensidade dos tremores, pelo menos nas últimas 24 horas, parece ter diminuído um pouco. E isso já é algo para se notar com esperança, porque não tivemos nenhum ponto azul aqui, ou seja, nenhum tremor nas últimas 24 horas que tenha sido mais forte que 5 na escala de magnitude. Enquanto, por exemplo, ontem às 10 da manhã tivemos um tremor de 5,1. Então, é uma loucura, pessoal. Isso me dá esperança. Isso é muito bom. Claro, agora precisamos continuar observando. Um enxame de terremotos é, claro, uma situação dinâmica. É bem possível que em 10 minutos ocorra outra tempestade de magnitude 5. Mas, por enquanto, há um leve raio de esperança de que tudo isso talvez esteja diminuindo. Os terremotos continuam, mas temos uma leve tendência de diminuição. Isso é ótimo. A gente quer que isso diminua. E talvez só para resumir rapidamente. A gente quer que isso diminua. E que, no final, não tenhamos um cenário de pior caso. Essa seria a melhor opção. Claro que também existem outras possibilidades, como no final termos um tremor muito forte. Ou que no final até mesmo um evento vulcânico magmático aconteceria. Esses são pouquinho os dois cenários de pior caso que estão sendo temidos. Então, um terremoto muito forte ou uma erupção vulcânica. Ambos os eventos poderiam causar um tsunami. O melhor cenário seria que a gente continuasse vendo os terremotos diminuindo, tanto em número quanto em intensidade. E que eles simplesmente parem devagarinho. Sim, há uma leve mudança no epicentro dos tremores. A gente pode dar uma olhada nisso também, no mapa. Zack, você é o Zack. O que a gente temia um pouco ontem, que felizmente não se confirmou, é que a série de tremores se deslocasse daqui, ou seja, perto da direção daquela ilhazinha ali. Se deslocasse para cá, nessa direção. Em direção ao sudoeste. Sendo que aqui no artigo diz que há um leve movimento em direção ao sudoeste. Porque aqui está o vulcão submarino Columbus. E, se víssemos que os terremotos, se realmente começassem a se deslocar mais em direção ao Columbo, isso seria, claro, um forte indício de que o Columbus poderia entrar em erupção. E isso não seria nada bom para todos que estão aqui pela primeira vez. De novo, explicando rapidinho o que é o Columbus. Eu não sou o Cristóvão Colombo, mas sim o vulcão Columbus. E na verdade, ele fica bem perto da ilha principal, Tira. A nordeste de Santorini fica esse vulcão Columbus. Ele é meio ovalado, e é bem intenso. Ele se enche a cada segundo com centenas de quilos de magma. Eu nem sei se a gente fala em quilos ou litros quando se trata de magma. Ele tem um enorme potencial de erupção. Em algum momento, ele também vai entrar em erupção, e isso pode definitivamente levar a coisas bem pesadas. Tsunamis podem acontecer. Se a gente visse agora que os tremores estão se deslocando em direção ao Columbus, isso definitivamente não seria bom. Então a gente veria, ok, provavelmente. O Colombo tem alguma coisa a ver com isso.
Os tremores, no entanto, estão se deslocando levemente nessa direção e estão, basicamente, perto de Colombo, aqui, assim. Eu diria. Mas nessa pequena ilha Nidros. E isso que analisamos ontem pode indicar que, de fato, o sistema vulcânico de Colombo está envolvido. Mas no final das contas, não vai haver uma erupção do cráter principal, e sim de um cráter secundário. Vocês conseguem ver isso super bem neste mapa submarino. Isso é um mapa do fundo do oceano. Aqui está o gigantesco cráter de Colombo, e aqui estão alguns pequenos crateras secundárias. E eles se formaram no passado. Sempre que há uma pequena erupção secundária, um novo cráter se forma aqui. E essa era um pouco a minha teoria, que se houver uma erupção vulcânica no final, não está garantido que o cráter principal de Colombo vai entrar em erupção, mas, sim, um novo cráter secundário. Ou seja, poderíamos ver aqui em cima, talvez em algum lugar aqui, um novo cráter secundário do vulcão Colombo. Isso é, na minha opinião, um cenário realista. A gente também leu ontem. Em um artigo de um jornal grego, um professor grego disse que seria até bom se isso acontecesse. Ele diz que um bom desfecho para toda essa crise tectônica que estamos enfrentando aqui em Santorini seria uma pequena erupção vulcânica. Assim, poderia ser. Pequeno. Foco de erupção, um novo vulcão secundário. E esse professor grego diz que assim poderia aliviar a pressão do sistema vulcânico de Colombo. Com isso, a situação dos terremotos seria amenizada. Com uma pequena erupção, também não haveria risco de tsunami. Ou seja, é uma situação em que todo mundo ganha. É meio que nem uma panela de pressão, onde você solta a pressão, mas bem devagar e com cuidado. Então, esse seria um dos possíveis finais felizes. Uma pequena erupção vulcânica, um pequeno cráter secundário, a pressão é liberada e tá tudo certo. Nas últimas 24 horas, no entanto, os terremotos com magnitudes superiores a 5 tornaram-se mais frequentes novamente, portanto, teremos que esperar para ver como a situação se desenvolve. É claro que informarei você assim que algo novo acontecer. Seria melhor se você se inscrevesse no canal e ativasse o sino para não perder as notícias. Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!